Hamas afirma que o acordo de cessar-fogo proposto por Israel não atendeu nenhuma de suas demandas. Américo Martins, ontem já tínhamos uma sinalização do Hamas de que o acordo de cessar-fogo ele não iria para frente. Conta pra gente o que temos de atualização e quais são as expectativas para o futuro desse conflito. Olá de novo, Carol. Mais uma semana de negociações para tentar a libertação de mais reféns em troca de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses e um cessar-fogo que fosse pelo menos temporário. Só que os dois lados não fazem nenhuma questão de ceder nas suas demandas e, portanto, a gente continua nesse impasse. O Hamas disse que nenhuma das suas demandas que foram colocadas aos mediadores que estão tentando aí facilitar esse diálogo, que são basicamente representantes do governo do Catar, representantes do governo do Egito e também o chefe da CIA americana, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, mostrando o interesse que os Estados Unidos têm nessa resolução do problema. Ele está no Cairo, o chefe da CIA, participando aí dessas negociações. Mesmo assim, não houve nenhum avanço. O Hamas disse que Israel não atendeu nenhuma das suas exigências e as principais delas seriam basicamente o fim da guerra, a retirada de todos os soldados israelenses da faixa de Gaza, e Israel disse que não vai fazer isso enquanto não atingir o seu objetivo final, que é desmantelar no mínimo a estrutura militar do Hamas, coisa que ainda não aconteceu. Então Israel diz que só aceitaria um cessar-fogo temporário e várias vezes disse que essas demandas do Hamas são demandas delirantes. O ponto também, Carol, é que existe uma pressão muito grande sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para a libertação desses reféns. Muitos familiares dos reféns gostariam que ele fizesse qualquer tipo de acordo, obviamente, para a libertação dessas pessoas, para que elas pudessem voltar para casa. Uma das questões é se é confiável fazer esse tipo de acordo com o Hamas depois de tudo que eles fizeram no dia 7 de outubro. Mas as negociações continuam, infelizmente, sem nenhum sinal, vamos dizer assim, mais concreto de que de fato a gente tenha um cessar-fogo, tenha a libertação desses reféns e mais ajuda humanitária entrando na faixa de Gaza. Então, continuamos sem nenhum avanço do ponto de vista aí das negociações entre eles. Com a ameaça de uma iminente incursão terrestre à cidade de Rafah. Mais uma vez, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reforçando essa possibilidade. E aí, Américo, trago também um outro elemento para a sua análise, que é o que está acontecendo com relação à entrega de ajuda humanitária. A gente lembra que após a morte daqueles agentes humanitários no território, muitas organizações, inclusive, chegaram a suspender a entrega de alimentos, serviços médicos na região. A faixa de Gaza agora teve o dia com maior entrega de ajuda humanitária desde o início do conflito. Trazemos as imagens para você, trazemos também informações fornecidas pelo Exército de Israel. 419 caminhões passaram pela fronteira sul de Gaza ontem. Esse número fica próximo da média de caminhões que costumavam entrar diariamente em Gaza com abastecimento antes da guerra. Além disso, aproximadamente 250 pacotes de alimentos foram lançados por via aérea em vários locais do território palestino. O Programa Mundial de Alimentos da ONU disse que 88% da população de Gaza enfrenta insegurança alimentar. Quando as forças israelenses divulgam essas imagens, trazem esses números, Américo, em que medida respondem às várias críticas internacionais com relação à morte daqueles agentes humanitários? Carol, eles começam a responder, né? Antes da guerra entravam pelo menos 500 caminhões na faixa de Gaza e esse número de 419, como você disse, é o recorde. Eu conversei ontem com a Agência de Refugiados da ONU, a UNRWA, que é uma agência que foi criada em 1948 para cuidar dos refugiados palestinos, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, na Síria, na Jordânia e no Líbano, porque os palestinos se espalharam pela região com a criação do Estado de Israel. E essa agência me contou, é uma agência polêmica, inclusive, estava no centro de uma polêmica, porque Israel acusou alguns dos seus funcionários de terem ajudado o Hamas naquelas atrocidades do dia 7 de outubro. Esses funcionários foram
foram afastados. Mas eu conversei com representantes da agência ontem, eles dizem que a situação de fato é catastrófica na faixa de Gaza. Além da entrada dos mantimentos, é preciso ter a distribuição desses mantimentos. Então, no norte da faixa de Gaza, a agência simplesmente não pode operar, não tem condições de operar. E a World Central Kitchen, por exemplo, aquela ONG que teve 7 dos seus funcionários mortos há cerca de 10 dias, que fazia a entrega de alimentos no norte, também suspendeu suas operações. Então, a situação não é só a chegada dos caminhões, é também o esquema de distribuição. A situação é catastrófica, segundo todos os relatos, como você também acabou de dizer. A própria ONU dizendo que quase 90% da população está passando fome na faixa de Gaza. Então, é um passo, obviamente, na direção certa, é o início de uma resposta israelense, é positivo isso, mas ainda está muito longe de se resolver o problema.